Um jogo simplesmente magnífico e foda, mas essas duas palavras não bastam para esse jogo. Um jogo lançado em 2005 que hoje faz 15 anos de aniversário do seu lançamento. Eu estou falando da obra-prima de Fumito Ueda e um dos melhores, se não o melhor jogo de todos os tempos. Eu estou falando de Shadow of the Colossus. Lançado no Japão como Vandy and the Colossus, é um jogo eletrônico de ação/aventura desenvolvido pela Team Ico e publicado pela Sony Coppertone Entertainment para o PlayStation 2. O jogo foi lançado no Japão de outubro de 2005 e no mundo todo em 2006. Ele foi dirigido por Fumito Ueda, que também trabalhou no jogo Ico. Além de Fumito Ueda ser o diretor e o projetista do jogo, ele também teve a ajuda do produtor Kenji Kaido, que também ajudou a fazer o jogo Ico. Os dois trabalharam no jogo Shadow of the Colossus. A história do jogo começa nas montanhas de noite, com um garoto chamado Vander com sua égua agro carregando a sua amada Mono. Vander tem o objetivo de chegar nas Terras Proibidas, que é um lugar onde se ressuscita a alma dos mortos. Tem um ser chamado Dormen, que Vander fica sabendo e vai para essas Terras Proibidas. Ele pula de um penhasco, leva chuva, passa pelos campos e finalmente ele chega nas Terras Proibidas. Na frente das Terras Proibidas, na entrada, tem árvores e uns pilares em cada lado. Na entrada tem um corredor. Aí ele entra nessa entrada fechadinha, é muito fechada ela. Se chama Venda do Vento. Ele entra essa entrada e quando ele entra, ele se depara com o Templo da Adoração, que é o lugar onde vive esse ser. E ele se depara com um grande deserto e com uma ponte bem grande e enorme. Essa ponte leva para o Templo da Adoração. Então ele caminha e contemplando a paisagem. Quando ele chega no Templo da Adoração, um portão se abre, ele entra e desce sobre uma escada. Lá embaixo, que é um poço que é bem grandão. Então quando ele chega nesse poço, que ele desce uma escada, é muito grande, é bem lá embaixo. Que fica o Templo da Adoração, é tipo um castelo. Aí tem a ponte, aí entra, aí desce. Tem um poço e na frente desse poço tem um altar. Então Vander passa pela entrada e do lado assim tem os colossos. Então ele anda para a égua, pega Mono e sobe umas escadas e bota Mono sobre esse altar e fica observando. Aí de repente começa uma história de como esse lugar surgiu, contada por um personagem chamado Lord M. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não quero dar spoiler da história, só tô dando um pouquinho. Nessa parte do jogo, quando o personagem Lord M está contando a história de como esse lugar surgiu, eu acredito que nessa hora que ele está contando e está aparecendo um som de uma coisa queimando no fundo. Eu acredito que o personagem ele estava contando a história para todo mundo que estava ao redor, tipo fez uma fogueira, se reuniu todo mundo e ele estava contando. E eu acredito que nessa hora o Vander e a Mona estavam juntos. Foi dessa forma que o Vander fica sabendo que esse lugar tem um ser que dorme, que ressuscita a alma dos mortos. Então acredito que ainda ela estava viva e quando ela morreu ele se lembrou dessa história contada pelo personagem Lord M. Quando essa história acaba, de repente aparecem umas sombras e a égua agro se assusta. Aí quando o Vander se vira, puxa sua espada e reflete a luz. Essa espada tem um poder da luz que faz que a sombra some. Aí de repente aparece Dorme perguntando se aquela é a espada ancestral. Aí logo Dorme percebe que o Vander ele é imortal. Aí o Vander pergunta: você é Dorme? Aí o Vander diz que soube que nesse lugar existia um ser que era Dorme, que podia ressuscitar a alma dos mortos. Aí Dorme confirma: sim, eu sou aquele conhecido como Dorme.
Vander diz a Dorme que ela morreu porque tinha um destino amaldiçoado. O Vander diz que quer que ele ressuscite, mas só que Dorme diz que é impossível ressuscitar ela. Mas como Dorme é esperto, Dorme foi selado há muito tempo, muitos anos atrás. E para libertar Dorme do seu aprisionamento é com aquela espada que o Vander carrega. Por isso que ele rouba ela. Então ele propôs um trato. Se o Vander matar os 16 colossos que contém a alma de Dorme, propôs um trato com o Vander. Se ele matar os 16 colossos, Dorme ressuscita a amada dele. Vander aceita, mas Dorme diz que o preço a pagar pode ser bastante caro. Então o Vander diz que não importa. Então ele manda Vander pegar a espada dele e apontar para cima, que a espada vai direcionar para onde o colosso está. Quando ele direciona, e aquela espada fica com uma luzinha fina, bem fininha, aí mostra onde o colosso está. Então essa é a história do jogo. O objetivo do personagem é ressuscitar a amada dele. Então o objetivo é de matar 16 colossos para ressuscitar a amada dele, porque matando os 16 colossos vai ressuscitar a Dorme, que é o vilão do jogo. Na verdade, o vilão do jogo é o personagem Vander. Eu vou resumir. A história do jogo é você matar 16 colossos para ressuscitar sua amada, para libertar o vilão. Esse é o resumo. Então o Vander mata o primeiro colosso, mata o segundo, o terceiro, até o 16. Bem, eu não vou entrar muito em detalhes na história porque eu não quero dar spoiler. Eu só estou contando um pouquinho dela. No jogo Shadow of the Colossus dizem que o nome do protagonista Vander não é o nome dele, que não diz no jogo, porque nos 3 jogos que a Tinko fez e com Shadow of the Colossus e The Last Guardian, o nome dos protagonistas não é falado. Mas no Shadow of the Colossus é sim, eu vou provar. Tem 2 formas de eu provar. A primeira, no final do jogo, já vem spoiler, se você nunca jogou o jogo, pule aí. No final do jogo, quando Amon ressuscita e vai pegar o Vander, ele vai andando e tem aquele poço que eu falei no começo do vídeo. Tá subindo os créditos, que o jogo vai acabando, aí vai subindo os créditos das pessoas que ajudaram a fazer o jogo. Aí tem uma parte no jogo que aparece a área lá de dubladores que dublou os personagens do jogo. E tem lá Vander e o dublador, o nome do dublador aparece e o nome do personagem. É no final do jogo, quando está subindo os créditos, quando Amon vai pegar o Vander naquele poço, que ele está transformado em bebê, que era possuído pelo Dorme e jogado naquele poço. E a segunda prova é quando o Vander enfrenta o colosso Bazaran, que quando ele é possuído pelas almas de Dorme, ele desmaia, ele entra por um túnel, e nesse túnel aparece a voz da Amon, que ela diz o nome de Vander. Vander. Ela diz o nome dele. Então tá aí 2 provas. No final do jogo, quando aparece a área de dubladores, que aparece o nome do dublador e do personagem, e quando ela chama o nome dele, Vander. E também aparece o nome da Mono, depois que ele mata o colosso Kurumbori, e quando ele tá desmaiado lá no templo da adoração, eles têm um sonho dela ressuscitando. Aí quando vem uma luz, ele fala o nome dela deitado. Mono. Ele diz o nome dela, então o nome dos personagens são inseridos no jogo. Eu só quis dizer essa curiosidade porque as pessoas dizem por aí que o nome do protagonista do jogo não é falado, mas é sim. Bem, você sabe que na criação de um jogo muitas coisas são excluídas por causa da limitação do console. E com Shadow of the Colossus não foi diferente. Muitas coisas foram excluídas por causa da limitação do PS2. E isso aconteceu com os Colossos excluídos. Porque era para ser 32 Colossos, mas só que o console não aguentou o PS2. Na verdade, era para ser 32 Colossos.
mas por causa da limitação do PS2, eles abaixaram para 24, depois de 24 foram para 16, aí ficaram os 16 colossos. Mas até hoje só temos 8 colossos que foram liberados as imagens, os outros não foram, porque eu não sei, mas só até hoje só foi 8 colossos. Então de 32 foram para 24, de 24 foram para 16 e ficaram nos 16. Então eu vou mostrar a vocês todos os colossos excluídos e quem sabe no futuro eu posso fazer um vídeo explicando sobre esses colossos excluídos, os motivos por que eles foram excluídos e como era que enfrentar eles. Fique com esse mini vídeo. É porque também, por causa da limitação do PS2, tiveram que excluir áreas, colossos e entre outras coisas. Mas seria muito massa enfrentar novos colossos. Então fique com esse mini vídeo mostrando os 16 colossos do jogo e os seus nomes. Os que foram para a versão final. Aí depois os colossos que foram excluídos. Os que não foram para a versão final por causa da limitação do PS2. Então primeiro vou mostrar todos os colossos e os seus nomes do jogo que foram para a versão final, os 16. Aí depois os colossos excluídos. Falando sobre um pouco sobre a música do jogo Shadow of the Colossus, quem compôs ela toda foi Ko Otani. No total são 43 músicas. Eu fiz um canal no YouTube que o nome do canal é Trilha Sonora de Jogos, que é um canal que eu fiz para postar várias trilhas de jogos diferentes. E nesse canal eu tô postando, o meu primeiro vídeo foi postando a trilha sonora de Shadow of the Colossus. Então se você tiver interesse de ver a trilha sonora do jogo, o link tá na descrição. Eu tô postando todas as músicas do jogo Shadow of the Colossus e já tô na música 11, que são 43 músicas. E voltando para Ko Otani, se você não conhece, Ko Otani ele é pianista. As músicas dele são muito boas. E além dele de ser pianista, ele trabalha com orquestra e várias coisas. Ele trabalhou com Fumito Ueda e parece que ele compôs as músicas também de Ico. E cara, tudo que eu tenho a dizer é que esse cara é um gênio, porque ele compôs uma trilha sonora muito boa. E a minha música favorita que ele fez foi Tem Opponent E tá aparecendo aí na tela a minha música favorita, pra vocês verem. E era isso que eu tinha pra dizer. O cara é um gênio, porque compôs uma trilha sonora magnífica, que sem sombra de dúvida é a melhor trilha sonora só de orquestra. E o cara é um gênio.